Boa tarde, professora Patrícia. Nós estamos aqui com o professor Joilson, que é a pedagoga da Algisa, então nós vamos começar aqui a nossa feedback. Bom, professor, queria deixar claro que isso não é uma punição, não é uma briga, é só um feedback mesmo, tá? Do que nós assistimos durante a sua aula. Isso é importante, principalmente eu que já passei por isso no início da nossa carreira. Esse papo, esse feedback é muito importante, né? É muito construtivo, para que nós possamos observar através dos olhos de outras pessoas onde nós estamos errando e onde nós estamos acertando. Isso faz parte da construção, né, do professor. E queria dizer, primeiramente, no serviço aula, queria dizer que, óbvio que todos nós, eu e a Dalgisa, não somos as detentoras dos saberes, nós não sabemos tudo, estamos aqui em constante aprendizagem também, né? Mas nós observamos alguns pontos positivos, outros negativos, e queríamos conversar sobre isso, tá? Para que você possa enxergar, através de outras pessoas, onde está ali um problema que pode ser resolvido, né? E você pode ficar tranquilo, pode falar quando você quiser, pode, né, se expressar, não é só um interrogatório, fique tranquilo, é uma conversa mesmo. Primeiramente, queria te dizer, na aula que eu observei, você é um professor muito inteligente, né? Eu, professora de matemática também, eu era professora da turma. É muito importante o professor ter o domínio do conteúdo, isso você tem. Eu percebi ali durante a sua explicação que o domínio do conteúdo você tem, isso é muito importante. Mas, existem algumas questões, por exemplo, queria te perguntar, você fez um combinado com os alunos? No seu primeiro dia de aula ali que você chegou, você fez algum combinado com eles? O máximo que eu peguei e fiz é que eles colaborassem para se ajudar. E que eu não ia fazer tanta questão deles trazerem o livro. Certo. Que eu não ia obrigar eles a trazer, porque teoricamente eu não vou passar o que está escrito no livro, porque senão eu vou falar, eu vou copiar em casa. Todo o conteúdo que eu passo ali não é o método que está escrito no livro, mas as ideias são similares. Certo. Então, isso aí foi combinado com eles. A questão que algumas vezes eles não colocaram com as aulas, então eu larguei mão de ser tão bonzinho, eu comecei a passar mais textos. Antes, o que eu estava fazendo? Eu explicava na aula o assunto. Certo. Hoje em dia, eu estou escrevendo o que é a explicação, não estou mais explicando. Então, a única coisa que eu tinha combinado com eles era isso, o resto não entendeu nada. Certo. É importante, professor, que você faça esse combinado com os alunos. Em questão de horário, eles fazem aquela apresentação da turma quando você entra na sala? Sim. Em todas as aulas? Não em todas, mas algumas. Então, é preciso que você exija essa apresentação, sim, tá? Todas as aulas que você entrar, você chega na porta, você não inicia sua aula enquanto não apresentar a turma, tá? Porque é uma regra do cívico-militar e todos os professores têm que cumprir. Há uma questão disso daí. Vamos supor, às vezes tem um que é o chefe da turma. Mas outro aluno pode ir querer fazer a apresentação, que às vezes aconteceu já várias vezes, deu aluno que está com o chefe da turma não querer fazer a apresentação. Não, ele tem que fazer. Tem que fazer. Eu não sei se essa questão, aluno, vocês, escola aluno, alunos é voluntário nessa questão? São os militares que têm a relação lá, sabem quem que é cada coisa. Então sempre vai ter uma reversa. Pode existir do chefe de turma faltar. Daí quem apresenta é a próxima pessoa, que da próxima lista, mas eles sabem. Tem uma lista até na sala de aula que eles têm que seguir aquele chefe de turma. Essa é uma coisa que eu já também peguei perguntado. Então, normalmente, às vezes, acho que foi até na de ontem, que era para ser. Eu não decorei nada dos alunos. O que era o chefe da turma do sexto B acabou não indo e foi o Paulo apresentar a turma. Não, tem que ser o chefe de turma, tá? Então, essa exigência tem que ser feita todas as aulas. Sim. Combinado também de sair para ir ao banheiro, tá? Eu percebi durante a minha observação que muitos alunos saíram. Não tenha medo, professor, de se indispor com o aluno, né? Às vezes a gente fica com receio, não vai ao banheiro. A gente fica com medo da reação do aluno, mas a autoridade dentro da sala de aula é você. Não deixa, não vai, pronto, seu. É uma ordem da direção, é uma ordem, não pode ir ao banheiro. Porque o que acontece? Na primeira aula e na quarta aula, eles não têm desculpa para querer ir ao banheiro, certo? Porque eles chegam cedo, tem uns alunos que meio de meio já tá na porta, principalmente nos sextos anos, eles chegam bem cedo no colégio. Então, eles têm tempo para ir ao banheiro, beber água, daí começa a aula eles já querem sair, né? Então, eles podem ficar deixando o aluno sair, certo? Outra coisa, quando você explicou lá o conteúdo, fez o exemplo, eu achei muito legal aquele exemplo lá do desenho que você utilizou, só que, o que eu percebi durante a minha observação?
que você domina o conteúdo, só que muitos alunos ali não estavam entendendo. Ah, mas como que eu vou ver que eles não estavam entendendo? Quando você circula pela sala, isso é muito importante, que você ande por todas as carteiras, você começa a observar. Porque você pediu para eles fazerem o exercício, certo? E daí, muitos ficaram olhando para você, porque eles não sabiam como fazer. Eles, às vezes eles têm vergonha de perguntar. Então, é importante que você circule pela sala para identificar a dificuldade, porque às vezes você vai na carteira, você explica baixinho, porque tem aluno que realmente tem vergonha de os outros ficar zoando, ficar fazendo brincadeira, né? Então, você circular pela sala, você consegue identificar ali quem está ali, quem está conseguindo fazer, quem não está. É importante que você veja, você tem que fazer, tem que baixar. Mas é importante que você circule pela sala, você tem que perceber que você não circulou. Então, circule por todas as carteiras para você identificar quem está fazendo e quem não está. Esse conteúdo do MMC é muito difícil. Então, existem alguns métodos que são atividades práticas que é importante que se faça, principalmente no sexto ano, sabe? Por quê? Porque o aluno do sexto ano, ele está vindo do Fundamental 1, e o Fundamental 1 é muito lúdico, é muita atividade prática. E quando ele chega no sexto, ele sofre muito. Por quê? Porque é lousa, caderno, livro. Então, é preciso ter, mas não tem como fazer toda a aula, realmente não tem, né? É impossível. Mas uma vez ou outra ali, você traz uma atividade prática para que eles façam, para que eles vejam de fato o conteúdo ali, sabe? Sendo efetivado. Então, é importante que traga essa atividade prática, para que eles consigam. E também precisa usar um pouco o RCO. Você utiliza com eles? Eu comecei a querer passar os slides com o RCO, mas eu passo um slide e ele fica aqui, não termino de copiar. Não, mas passa, não peça para eles copiarem. Tem uns exercícios bem legais no RCO, tem umas atividades que mostram os desenhos, então é importante que utilize. Pelo menos as atividades, sabe? É importante. Na tua próxima atividade, eu peço que você vá ali na equipe pedagógica. Eu vou abrir o RCO para você e mostrar algumas sugestões que vêm dentro dos slides, mas que elas estão discretas. Tem vários símbolos nos slides, e se a gente clica em cima daquele símbolo, ele aparece uma técnica de gestão de sala de aula, ou seja, uma técnica que durante aquele slide, aquele conteúdo, aquela atividade, você pode ajudar, vai te ajudar dentro da sala de aula, dentro da explicação. Por exemplo, tem uma técnica que é você lançar um problema para eles acharem solução. E outra técnica que é deles trazerem as dúvidas para você. E outra técnica que você mexe no layout da sala para fazer uma atividade em círculo. E tudo isso você tem que preparar antes, daí na hora da atividade você vê o que tem ali e o que dá para fazer em tal turma. Né? Tem turma que algumas técnicas não vão dar. Pelo menos por enquanto, pelo comportamento ali da turma, é difícil. Dá para a gente combinar e fazer junto. No dia que você planejar aula, que usa uma determinada técnica, que você tem receio ainda, por exemplo, no sexto B por causa da bagunça, ou no sexto A por causa de determinado aluno, que você combine comigo que eu vou junto naquela aula para aplicar essa técnica junto. Porque o conteúdo eu não sei, você sabe. A questão das técnicas de gestão, eu domino mais, eu te ajudo. Então, a gente pode fazer isso junto. É uma coisa que eu estou pensando até em diminuir com eles, não vou mais dar avaliação. Eu estou pensando em trazer mais exercício prático para eles fazerem. Eu quase pensei em prestar, que a faculdade me empresta, se eu pedir para eles, que eu não estou na faculdade lá, pedir um material dourado para eu trabalhar a questão da fração, mas eu pensei. Temos aqui também. Tem? É isso que eu... O colégio tem. Eu até pensei nessa questão de algum material mais ali para eles trabalhar a percepção, que alguns não têm nem interesse nem de copiar. Hoje até teve 5 alunos que não copiaram nem a metade do que eu fazia no quadro. Então, eu sei que a maioria deles não vão nem copiar. Infelizmente, o sexto B, né? Não, o sexto B tem bastante ali que infelizmente nem copia nada. Ali é uma turma complicada e que um dos pontos que a gente observa muito desde que você entrou é que a questão da gestão de sala de aula, professor, o que a gente chama também de domínio de turma, é uma coisa que tem que ser construída aos poucos, né? Você ainda está no início de carreira,
tem a questão de ser professor novo de idade e novo na escola, os alunos testam, né? E tudo isso tem que ser construído. Algumas pessoas já nascem com aquilo, já se desenvolve, chega, começa a dar aula, já tem isso mais avançado. Outros têm que se construir ainda. E nós temos professores aqui de alguns anos já de trabalho que ainda não conseguiram construir isso, né? Que ainda não conseguem ter o domínio de turma. E o domínio não, a gente não fala em domínio no sentido de dominar os alunos, mas é conseguir gerir a tua aula com toda essa diversidade, né? A professora passou por essas turmas, sabe da dificuldade que é trabalhar com o sexto A e o sexto B. Então, talvez as suas peculiaridades com eles era de passar o conhecimento que não fosse tanto. Escrever texto, escrever as coisas. Eu queria passar para eles bastante exercício. Eu quero mais agora, sabe? Não, é isso. Então, assim, professor, realmente um exercício e tal, deu um tempo para eles fazerem. Mas o fato de você ficar ali na frente, esperando que eles façam, abre um leque de possibilidades para que um converse, um jogue bolinha, não sei o quê. Se você circular pela sala, eu acredito que esses exercícios, eles vão ser mais, eles vão enxergar com outros olhos, entendeu? Porque você precisa estar acompanhando de perto aquele momento. E assim, a matemática, é importante que se faça exercícios, né? É muito importante. Mas assim, essa questão de copiar texto, tem que verificar essa questão, porque não é assim, punindo eles dessa forma. Não é só na explicação que eu coloco. Vamos supor, ao invés de ficar lá na frente, não é uma definição, isso precisa. Sim, é que no caso eu explico para eles, depois eu vou dando exemplo, que fica mais prático, e eu vou lá e coloco com um giz diferente para eles verem que tá. Isso. Hoje eu fiz isso aí de novo no sexto A, já que eu estava atrasado com eles, semana passada, mas mesmo assim, alguns ainda ficam perguntando por que eu marco uma cor diferente. Daí eu falo para vocês marcarem essa questão, que era a questão de que eu vi que eles não tinham dominação aqui no dominador. Isso, questão básica de fração, é importante isso. Então, assim, faça essa definição no quadro, é importante, e faça exercício sim. Ou traga ali, imprime lista de exercícios tranquilo, sabe? Faça grupo, sei lá, muda o layout da sala, faça alguma coisa para que eles começam a enxergar esses momentos de atividade de outra forma. Né? É importante ter essas outras opções. Pedagogas, qualquer dúvida da Algisa está sempre ali. Dentro dessas técnicas que eu comentei com você, que tem os desenhos lá nos slides, tem várias técnicas de alterar o layout da sala, que é a forma como você dispõe os alunos e a forma como você se dispõe entre os alunos. Sabe? E isso ajuda bastante. Só que uma coisa que você vai abrir o slide lá na hora e você vai ver essa técnica. Vamos fazer? Não. É só uma questão. Eu observo muito os alunos. Me seguro para não dar pitaco, porque acabei durante a aula, né? Uma coisa. Porque eu vejo assim, os sexto eles têm que associar muito as coisas. Eles são muito do concreto ainda, assim. E não é só porque na rede municipal é trabalhado mais o concreto. É pela faixa etária que eles estão, pela questão de amadurecimento cognitivo mesmo. Isso. Eles ainda estão na fase do ver para crer, do ter que manipular, do ter que fazer. Então, a abstração deles, a grande maioria, ainda está em processo ali. Alguns você fala, o aluno já fez as ligações lá na cabeça dele e já te deu a resposta. Né? Outros precisam que você praticamente desenhe para eles entendam. Né? Então, o ter um material facilita você usar diferentes exemplos. Tentar o máximo possível